Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Nós todos os dias nos dedicamos a escutar, refletir, meditar a palavra de Deus, porque é justamente através deste exercício que nós vamos construindo a nossa casa, isto é, a nossa vida espiritual sobre a rocha firme, que é Cristo. Nesse sentido, querido irmão, querida irmã, te convido a aproveitarmos mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez, através da Igreja, o Evangelho é dirigido ao nosso coração. Vamos acolher com bastante atenção, vamos escutar, refletir e, sobretudo, nos esforçar para colocar em prática a mensagem do Evangelho a nós proclamada no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho que nós terminamos de escutar é uma sequência crescente do ensinamento de Jesus sobre o alimento para a nossa vida física e o alimento para a nossa vida espiritual. Se nós nos recordamos até aqui, cada domingo, nos últimos domingos, temos escutado uma passagem deste capítulo 6º do Evangelho de São João. E cada passagem aprofunda um pouco mais sobre este tema do pão. No primeiro domingo, no início do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho, Jesus realizou a partilha dos pães. Jesus saciou a fome física das multidões pela partilha dos pães. E vale repetir e reforçar. É muito importante que nos comprometamos em saciar a fome física, tanto que Jesus se comprometeu em saciar a fome física daqueles que tinham necessidade. No outro domingo, nós escutamos Jesus dar um passo adiante. As multidões vão ao seu encontro, mas não vão ao seu encontro pela pessoa de Jesus, vão ao encontro dele porque estão interessadas em simplesmente saciar a fome física. E ali Jesus muda o argumento, porque Jesus diz que aquele alimento que sacia a fome física, ele perece. E é preciso buscar um alimento que não perece. E este alimento é o pão descido do céu. E ele mesmo é este pão descido dos céus. Hoje, no Evangelho que nós escutamos, é um passo adiante, aprofundando ainda mais este tema do pão da vida. Aqui o confronto de Jesus não é mais com as multidões. O confronto de Jesus é com um grupo de religiosos daquele tempo, vale dizer, de chefes religiosos daquele tempo, os judeus, que murmuram contra Jesus. Veja bem como começou o Evangelho. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. Portanto, aqui Jesus começa um confronto nas relações
que vai culminar justamente na sua condenação à morte e morte de cruz. Aqui inicia o conflito. Não compreendem a mensagem de Jesus e não são capazes de perceber em Jesus a realização da promessa dos profetas. Por isso murmuram contra Jesus. Meu irmão e minha irmã, é importante que reflitamos um pouco sobre este tema da murmuração, porque às vezes, assim como os judeus naquele tempo, nós ainda vivemos a nossa experiência religiosa hoje baseada no murmúrio. E o murmúrio nos impede de ser mais de Deus. Por isso, tomemos consciência. Pensemos um pouco se nós não estamos permitindo que o murmúrio tenha espaço em nosso coração. É preciso que retiremos do nosso coração todo tipo de murmuração que nos impede de reconhecer que Jesus é o verdadeiro pão descido dos céus. Por isso diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora eu desci do céu? Portanto, os judeus não eram capazes de reconhecer esta dimensão tão bonita da encarnação do Verbo em Jesus Cristo. Não eram capazes de perceber que nele o Pai Eterno se fazia presente, a sua palavra se fazia carne na vida do seu povo. O pão, como alimento que não perece, estava presente na vida do seu povo. Por isso Jesus respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Portanto, aqui Jesus está falando justamente da sua intimidade com o Pai Eterno. Muitas vezes no Evangelho, Jesus repete esta expressão de que ele e o Pai são um só. Esta unidade entre Jesus e o Pai Eterno que precisa ser cada vez mais cultivada e alimentada na comunidade igreja. Nós devemos ser sacramentos desta unidade e desta comunhão entre Jesus e o Pai. Por isso Jesus insiste nessa dimensão. Se o Pai me enviou, ou se o Pai que me enviou não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia, pois está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. E Jesus continua: não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Quem é aquele que veio de junto de Deus? Justamente Jesus. Portanto, se nós queremos ver o Pai, devemos olhar para Jesus, porque Ele é a revelação plena do rosto do Divino Pai Eterno. Ele é este pão descido dos céus que os judeus tinham dificuldades de compreender. E continua: em verdade, e vale dizer que essa expressão em verdade é uma forma solene do Evangelho de São João de dizer algo importante. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Portanto, como é que nós alcançamos a vida eterna? Este pão que nos alimenta, que sacia eternamente? Pela fé. Por isso sempre é necessário que nos perguntemos como anda a nossa fé, como estamos cultivando e alimentando a nossa vida de fé. Estamos lançando raízes profundas da nossa fé? Ou será que a gente vive na superficialidade, rasos? E continua o Evangelho dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Portanto, mais uma vez se insiste nessa distinção entre o pão que perece, o pão que sacia a nossa fome física, que é importante, mas não é suficiente. É preciso um outro pão, o pão que sacia eternamente, o pão que não perece. E este pão é o próprio Cristo. E como a gente insiste, como é que nós podemos nos alimentar deste pão no nosso cotidiano? Pela escuta da palavra e pela participação na Eucaristia. E o Evangelho se conclui dizendo assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Portanto, aqueles que comeram o pão do deserto voltaram a ter fome e morreram. Mas quem comer deste pão, que é a própria carne de Cristo, este não morrerá, este viverá eternamente. É claro que Jesus não está falando do nosso corpo físico, Jesus está falando da nossa alma, do nosso espírito.
É este o alimento que devemos buscar para saciar a nossa fome da alma, a nossa fome do espírito. E dessa forma, meu irmão e minha irmã, ao ouvir este Evangelho, busquemos a nossa comunhão profunda com Jesus, o verdadeiro pão que desceu dos céus para saciar a fome do mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos concluindo este nosso encontro diário, alimentados pela Palavra de Deus. Aliás, o tema do Evangelho de hoje é justamente o tema do alimento salutar, o pão descido dos céus que sacia a nossa fome, a fome do mundo eternamente. E para ter acesso a este alimento é preciso de fé, é preciso crer naquele que o Pai enviou. Por isso, ao concluir este nosso encontro, eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que juntos nos dirijamos ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos por este nosso encontro de hoje. Como é bom ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos sustenta em nossa caminhada. E hoje, Pai, te pedimos a graça de cada dia buscar nos alimentar deste pão que sustenta, deste pão que nos alimenta para sempre, deste pão que não perece, que é o próprio Jesus, o Teu Filho amado, enviado para saciar a fome do mundo. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade. Envia sobre nós o Teu Espírito e ajude-nos a ser fiéis na busca pela comunhão contínua com Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.